Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo de História do Brasil. E hoje a gente vai dar sequência com a Primeira República, né? Esse período logo após a proclamação da República e que vai até 1930. É um período conturbado, mas já está ficando redundante eu falar isso aqui, porque vocês estão vendo que a história do Brasil, ela é uma história de conflitos, né? Indo na contramão de muitas ideias que se perpetuaram aí de um povo pacífico, um povo cordial, receptivo, não violento, né? Então, vamos dar sequência aqui com o nosso primeiro slide, que é para falar um pouquinho sobre a nomenclatura, né? Muitas vezes vai aparecer República Velha, República Oligárquica. Quero problematizar aqui a nomenclatura, principalmente República Velha. Por quê? Vamos retomar o Renascimento, tá? Para a gente traçar um paralelo interessante aqui. Quem cria o nome Idade Média? Aquilo que fica no meio, média, medievo, que está no meio entre o passado antigo, greco-romano, clássico, e os renascentistas que querem se colocar como novo, portanto, aqueles que vão fazer renascer, né? Então, é aquela ideia de que havia algo, esse algo morreu, e o renascimento traz a vida de volta, evidentemente. Portanto, o nome Idade Média foi criado pelos renascentistas, né? A primeira vez que aparece esse termo é com Petrarca. Por que eu estou trazendo esse relato para vocês? Porque o nome República Velha é criado por aqueles que querem criar uma nova república, querem ser entendidos como os novos, os diferentes. Então, eles precisam olhar para o passado e colocar que esse passado é algo inferior, ultrapassado, para eles poderem se pintar como novos e mais avançados. Tudo bem? Então, por isso que República Velha já é um problema para a gente. Quem criou esse termo? E qual é a intenção de quem cria? E quando a gente utiliza também governo oligárquico, que vai ser numa segunda etapa da Primeira República que a gente vai conversar, oligárquico significa o quê? Governo de poucos. E aí a gente tem que parar para refletir em que momento da história do Brasil que o governo não foi de poucos. Então, é outro questionamento que a gente deve fazer. Dando sequência aqui, vamos falar um pouquinho, né, da economia dessa Primeira República. Qual que era a mão de obra? Era mão de obra livre. A escravidão foi abolida, lembrem, em 1888. No ano seguinte da abolição, cai o Império. Agora, com o nascimento da República, é uma mão de obra livre. Também tem um grande incentivo à vinda de imigrantes. Justamente, a gente precisa de uma substituição da mão de obra, né? Há uma tentativa de embranquecimento da população, de forma que a população afrodescendente ela vai ser colocada totalmente à margem. Lembrem, marginal vem daquele que vive à margem da sociedade. Então, esse é o meu primeiro destaque aqui, o que faz rodar essa economia. Quem é a mão de obra? Quem é que trabalha? Agora é um assalariado, principalmente imigrantes, tá? O aumento dessa corrente migratória para o Brasil, com incentivo do Estado. Isso já acontecia desde o final do Império, tudo bem? É a continuidade do modelo agroexportador, tá? Aqui no, deixa eu pegar, no nosso segundo tópico, ou seja, é a produção agrícola, agropecuária, para exportar, tudo bem? Então, a gente visa o comércio. O produto que vai ter o maior destaque, entendam que não é o único produto, tá? Nenhum país vive da produção de um único produto. Mas o destaque, aquele de maior influência, é justamente o café. Depois a gente vai ter, né, um,
um incentivo da extração de borracha, principalmente para a gente exportar esse látex, que vai ser utilizado na produção de pneus fora do Brasil, quando a indústria automobilística ela começa a crescer de uma forma muito acelerada. Então, a borracha também vai ser importante para o Brasil, mas a gente está dando destaque aqui para o café. E eu destaquei, inclusive, um convênio que ele vai acontecer lá em 1906, que é o convênio de Taubaté. O que esse convênio diz? Que o Estado vai passar a comprar o excedente do café. Tudo bem? Então, é uma medida de incentivo à produção do café, que mesmo que não tenha mercado consumidor, o Estado vai se encarregar de fazer a compra do excedente, daquilo que não for vendido. A política de encilhamento que eu destaquei aqui, ela vai se dar na primeira parte da Primeira República, a qual nós vamos destrinchar, tudo bem? A gente vai trabalhar a primeira e a segunda parte. Mas como a gente está falando de economia, eu já preferi destacar aqui para vocês uma política do Rui Barbosa de incentivo ao crédito, à emissão de moeda. Então, é uma tentativa de aquecer a economia, porém isso vai ter diversos problemas, né? Toda vez que a gente tenta um impulso muito rápido na economia, lembrem o que foi os 5 anos em 5 do JK, do Juscelino Kubitschek, lembrem do que foi o milagre econômico da ditadura militar. E aqui é mais um exemplo, essa política de encilhamento do Rui Barbosa. Toda vez que a gente tenta uma expansão muito rápida da economia, isso é muito problemático, isso nos traz problemas, tá? E isso depois vai gerar desemprego, inflação. E, por fim, a manutenção dos latifúndios eu destaco aqui, ou seja, as grandes propriedades, né? Isso daí não é mexido em nenhum momento. Não há uma política, por exemplo, de redistribuição de terra, de uma reforma agrária. Passando aqui para frente, ó, a gente entra em uma discussão que ela tem que ser feita com bastante cuidado. As relações sociais e políticas. Eu destaquei 3 formas de relação social, que é o mandonismo, coronelismo e clientelismo. Essas coisas têm que ser separadas, tá? A gente tem que entender o momento em que esses conceitos são criados e a qual período eles atendem, porque tem uma fala do José Murilo de Carvalho, na verdade um texto, né, um artigo que eu já indico para vocês, chamado Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo, uma discussão conceitual. Porque nesse artigo, o José Murilo de Carvalho ele vai tentar demonstrar para a gente que é necessário ter rigor ao utilizar esses termos. Senão a gente fica utilizando eles para qualquer coisa que nos vem à cabeça, né, numa tentativa de criticar alguma relação social, algum regime político, e aí a gente acaba deixando de ser pontual, de ser rigoroso, de utilizar os termos para aquilo que eles realmente servem. E aí dificulta a nossa compreensão. Então vamos lá. Eu retirei essas definições do artigo do José Murilo de Carvalho. O que é o mandonismo? Ele diz: o mandão é aquele que, em função de algum recurso estratégico, em geral a posse da terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que a impede de ter livre acesso ao mercado e à sociedade política. Ou seja, o mandonismo é o ato daquela pessoa que vai mandar, a gente está chamando ele aqui de mandão, essa pessoa detém algo estratégico para a sociedade, um recurso estratégico. Nesse caso, a gente está dizendo que geralmente é a posse de terra, né, em um país majoritariamente agrário. Então, o mandão, ele detém a terra e exerce sobre a população um domínio que é pessoal e arbitrário. O que é arbitrário? De decisão, tá? De arbítrio que a gente está falando. E que impede essa população de ter um livre acesso ao mercado e à sociedade política. Então, o mandonismo ele detém um recurso que é estratégico para a sociedade, isso lhe dá poder de escolha, né, de mandar de certa forma nas pessoas, deixar essas pessoas
coagidas a fazerem aquilo que o mandão quer, aquilo que ele necessita, porque ele detém algo que é importante para a sociedade. É uma forma de poder, é uma relação de poder, tudo bem? É uma relação hierárquica. Coronelismo é o nosso segundo tópico aqui. Veja bem, ó. O coronelismo é um sistema político, uma complexa rede de relações que vai desde o coronel até o presidente da República, envolvendo compromissos recíprocos. O que é o coronel? Aquele que detém também a posse da terra, né? Um grande fazendeiro que detém a plantação de café, na maioria das vezes, e a partir do entrelaçamento da relação que os coronéis têm, a influência que os coronéis têm na política, ele tem forte influência tanto sobre a população que vive ao entorno dele, porque ele é um gerador de trabalho, por exemplo. Se ele detém um cafezal, se ele detém uma fazenda, tem diversas famílias que dependem do coronel. É ele muitas vezes que vai dar o acesso à água, que vai dar condições de trabalho para aquela população. E os políticos, os governadores, deputados, eles sabem da importância do coronel para a região. Então vai haver uma forte ligação, um entrelaçamento entre os políticos e os coronéis, de uma forma que eles vão estar atuando em conjunto para o benefício desse alto escalão da sociedade. Tudo bem? Portanto, é um sistema político, é uma forma de organização política. O clientelismo é o último tópico que eu destaco aqui. Abre aspas para o José Murilo de Carvalho. De modo geral, indica um tipo de relação entre atores políticos que envolve concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto. Com licença. Ou seja, vejam, clientelismo vem justamente de cliente, né? Você ter relações aí clientelísticas significa que há uma concessão de favores, mas que são recíprocos, né? Muitas vezes um cargo vai ser cedido, uma forma de trabalho, né? Principalmente no serviço público, vai ser cedido a determinada pessoa, de forma que ela depois vá favorecer quem a cedeu, quem a lhe deu o trabalho. Então, uma relação aí que ela é de mutualismo, é uma via de mão dupla, tudo bem? Então, é importante a gente pensar, a partir desses três conceitos, as relações sociais da Primeira República Brasileira. Porém, muitas dessas formas de se relacionar, elas se perpetuaram na nossa sociedade, nas nossas relações políticas, tá? Mas para a gente não utilizar de forma generalizada, eu recomendo novamente a leitura do artigo Mandonismo, Coronelismo e Clientelismo, uma discussão conceitual do José Murilo de Carvalho. Tudo bem? Lembra que eu disse que a Primeira República ela vai ser dividida em duas etapas? A primeira é chamada de República da Espada, e aí a segunda, muitas vezes, é chamada de República Oligárquica. Há essa separação. Eu prefiro utilizar, em termos gerais, a Primeira República, tudo bem? E a gente pode dividir entre esses dois termos que eu falei. Por que espada? Justamente porque remete ao exército. É o período entre 1889, portanto, assim que é proclamada a República, e 1894, quando termina o mandato do segundo integrante do Exército, que é o Marechal Floriano Peixoto. O primeiro presidente ele é eleito de forma indireta, tá? E é o Marechal Deodoro da Fonseca. É nesse período que vai ter a política do encilhamento que a gente falou lá atrás do ministro Rui Barbosa, tudo bem? É no primeiro governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Quais fatores são importantes, relevantes para a gente pensar na República da Espada? Primeira Constituição de 1891. Então, você tem uma nova Constituição para reger o país e você tem uma nova forma de acesso ao voto, por exemplo. Mas, por incrível que pareça,
na República, ao fundar a República, há menos acesso ao voto do que havia no Império. Tá? Tem diversas restrições aqui na Constituição para decidir quem vota ou não. Por exemplo, analfabetos não vão votar. A gente está falando de uma maioria esmagadora de analfabetos na população. Então, destaque a Constituição de 1891, o fato de a gente ter militares no poder, isso demonstra, né, a força que eles tomaram desde aquele início do declínio do Império, que a gente vinha conversando nas aulas anteriores. A primeira revolta da Armada, em 1891, e vai ter uma segunda revolta da Armada, que é entre 93 e 94, que são movimentos de melhoria para o Exército, para a Marinha, e que vai se unir a uma revolta federalista que vem lá do Rio Grande do Sul. Essa revolta federalista são pessoas pedindo maior autonomia para os estados, né? Então, e depois a gente tem, né, depois dos 2 primeiros anos do Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal Floriano Peixoto, que também assume de uma forma polêmica, porque supostamente ele era vice, não deveria assumir, mas eu não vou complicar mais aqui, tá? E também a gente não vai ficar entrando em cada conflito de forma aprofundada, porque, como vocês sabem, a ideia é dar um panorama geral do que foi o período e destacar aqui as principais características, tudo bem? Depois que passam os 2 primeiros regimes, inclusive eu vou adiantar um slide para vocês, que é esse daqui, depois a gente vai retornar, mas tem todos os presidentes do período, tudo bem? Com data, tudo bonitinho. Vocês já devem ter ouvido falar na política do café com leite, que é uma alternância entre Minas Gerais e São Paulo na candidatura do presidente. Porém, não é uma alternância só na candidatura, tá? É na hegemonia. Não significa que toda eleição vai ser a mesma coisa. É uma ideia que a gente tem para simplificar, tudo bem? Mas vai haver um predomínio, uma hegemonia dos estados, São Paulo e Minas Gerais, nos governos federais. Portanto, para concorrer à presidência da República. São Paulo produziu o quê? Café. Minas produziu o quê? Café. Cuidado, não vamos confundir as coisas. A gente utiliza café com leite porque criou-se aquela concepção de que Minas Gerais, né, se utiliza muito do leite, inclusive na culinária, mas ambos, no período que a gente está falando, eram grandes produtores de café, tá certo? Café com leite é uma terminologia aí que se criou, que trabalha mais com o imaginário da sociedade, tá, para facilitar o nosso entendimento. Então, lembrem, política do café com leite, uma hegemonia de São Paulo e Minas Gerais, sucessivamente conquistando a vaga de presidente da República. Então, isso eleva o poder dos 2 estados, tudo bem? E é o que vai, mais ou menos, liderar entre os anos ali de 94, vocês podem utilizar aqui depois, olha, Partido Republicano Federal, Partido Republicano Paulista, Republicano Paulista, Republicano Mineiro, Republicano Federal. Não necessariamente o candidato que vence é de São Paulo ou de Minas Gerais, mas esse candidato ele tem apoio de São Paulo e Minas Gerais. Tá? Vai ter o exemplo de candidato da Paraíba que vai vencer, mas com apoio de São Paulo e Minas, tá certo? Então, depois eu vou tirar eu daqui do meio, vocês podem tirar um print aí. Também isso aqui tem no Google, tá, gente? A gente tem a listagem de presidentes de todos os países no Google. É de lá que eu retirei esse quadrinho, porque tá bem colocado. Então, tirem um print aí e vejam o que eu destaco aqui. Pacto Campos Salles. Campos Salles é o 4º presidente da Primeira República, pelo Partido Republicano Paulista, e ele vai ser responsável por uma grande aliança que vai dar estabilidade à Primeira República. O que é essa grande aliança? Ele vai acordar com os governadores o seguinte, olha, quem estiver na presidência da República
vai apoiar os governos estaduais e os governos estaduais vão apoiar o presidente da República, em uma forma de inserir aí as intenções das oligarquias regionais, tá? Então é um grande pacto entre presidente, governadores e oligarquias. Também é conhecido como pacto oligárquico, tá certo? Por isso que eu destaquei aqui a figura de Campos Salles, ele que tem esse pacto que vai dar estabilidade à Primeira República. Vou me retornar aqui para o cantinho. Ó, tá escrito fraudes eleitorais e voto de cabresto, tá? Vou colocar minha imagem aqui em cima. Vocês já devem ter visto essa charge em alguma prova, em alguma apostila. Eu estava com a apostila da minha irmã aqui. Em algum lugar. Ah, aqui. Sei nem se. Tá vendo, ó? Que é a mesma charge? Sempre aparece isso daqui. Aqui, eu tô com essa única apostila aqui. As outras estão para lá, mas também aparece. E olha o que apareceu também, ó. Não sei se dá para vocês enxergarem. É a nossa charge anterior lá, que colocava São Paulo e Minas no topo de um morro de café e os outros estados tentando alcançar, né? Eles estão apoiados em uma cadeira que está escrito Presidência da República. Então, acho que ficou evidente o que a gente falou dessa hegemonia de São Paulo e Minas Gerais. Se cair essa charge para vocês, que já é uma charge batida, vocês já sabem o que assinalar. E aí, então, essa segunda charge, que fala do voto de cabresto. Ora, é o seguinte, as eleições ficavam na responsabilidade da população. A gente não tinha um órgão específico que regulasse, tá? Isso vai nascer durante a República e ele vai se aperfeiçoando. Mas, a princípio, a população deveria organizar as eleições. E o que é o voto de cabresto? Ele se remete àqueles três modelos que a gente conversou, né, do mandonismo, coronelismo, clientelismo, de forma que as figuras importantes, os coronéis, os fazendeiros, eles conseguissem escolher em quem os seus trabalhadores, aquelas pessoas que dependiam dele, iria votar. Então era um voto forçado, a mando desses mandões, desses coronéis, tudo bem? E é isso aqui que a charge está mostrando. Aqui é a figura de um político, aqui está escrito soberania, e esse aqui é o eleitor. Então, os políticos, os coronéis, tinham força para eleger quem eles quisessem. Agora, a gente pode problematizar isso também. Há uma análise, também é da Jaqueline Zulini, do Paulo Ritti, que é, olha, o que significa de fato o cabresto? Se ele já tem poder de escolher em quem o eleitor vai votar, por que ele precisa arrastar? E na análise deles é o seguinte, olha, é muito mais difícil fazer o eleitor ir à urna do que escolher em quem ele vai votar. Não necessariamente o cabresto pode ser interpretado dessa forma, com eu escolher quem ele vai votar. É claro que isso acabava acontecendo, havia essa indução, mas o cabresto pode significar a dificuldade de levar o eleitor à urna, entendeu? Por isso que muitos coronéis, eles que organizavam eleições, eles davam de comida, vestimenta, local de dormir para os eleitores, porque era difícil, né, você levar uma população até determinado local para votarem. E eu abro aspas para o que a Jaqueline fala e o Paulo, que é o seguinte, olha, o que nosso olhar democrático taxa de fraude reflete, na verdade, a disputa pelo poder, e, em particular, a incapacidade das forças políticas em controlar o pleito eleitoral, marcado por um embate acirrado entre os candidatos já naquela época. Veja só, a Primeira República, ela é conhecida por ser fraudulenta, tá? Pelas eleições serem fraudulentas. Agora, o que ela traz aqui, e ele, né, é o seguinte, a gente utilizar o nosso olhar atual do que é democracia para aquela época é a gente impor uma vontade nossa, um anseio que é nosso, entendeu? Para aquele período,
as fraudes eleitorais, elas podem significar muito mais uma disputa de poder do que realmente fraudes. Por quê? Muitas vezes o candidato que perdia, ele ia acusar de fraude o candidato que venceu. Então, a gente não pode utilizar pela quantidade de processos de fraude que se tem e falar, olha quanto processo tinha, era tudo fraudulento. A gente tem que entender o que esses processos significavam. Ele era, na interpretação aqui do Paulo Ritt e da Jaqueline Zulini, o seguinte, eram formas, eram estratégias de se chegar ao poder, eram disputas de poder, tudo bem? Que era recorrente na época. E não querendo traçar paralelos, mas isso está voltando a ser aqui no Brasil, né? Candidatos que são eleitos, mas antes de serem eleitos já falam que vão acusar de fraude a eleição. É uma bizarrice, né? Mas a gente tem que compreender que isso faz parte de uma disputa política. Então, se cair novamente para vocês essa charge, vocês sabem o que significa. Indução do voto, corrupção nas eleições, tá? Essa dificuldade de levar o eleitor até as urnas, e que fique claro, a visão ainda tradicional, que provavelmente os vestibulares vão continuar trabalhando, é a seguinte: é um período de corrupção, é um período em que os votos são fraudados, tá? E isso provavelmente vai permanecer nas visões dos vestibulares. O que eu estou trazendo para vocês aqui é um debate que há dentro da historiografia, para ficar claro que tem uma outra visão sobre o período. E aí a gente vai falar brevemente das revoltas da Primeira República, que eu também não quero ficar um vídeo extremamente maçante, extremamente longo, mas acho que algumas coisas não dá para passar batido. Bom, o primeiro é a Guerra de Canudos, né, que é liderada por um senhor que é visto como um messias, que é Antônio Conselheiro. Ele se instalou no Arraial de Canudos e fundou a cidade de Belo Monte. A partir de 1893, há os primeiros conflitos e, de forma resumida, assim, o que vai ser o conflito de Canudos? Vocês sabem que a Primeira República, ela nasce positivista. Ela nasce ligada aos ideais de progresso, de industrialização, de avanço tecnológico, científico, social. Lembrem que a nossa bandeira é ordem e progresso. São lemas positivistas. Lembrem do branqueamento populacional, tudo bem? Uma tentativa que naquela visão retrógrada era de demonstrar que uma sociedade está avançando, estamos branqueando a sociedade. O que eu estou querendo mostrar é o seguinte: vai haver uma dualidade durante a Primeira República, que são temporalidades diferentes. Desculpem. Há temporalidades que são diferentes. Entender a temporalidade daqueles que viviam no sertão nordestino é diferente de compreender a temporalidade daqueles que passaram a viver nos centros urbanos. A Guerra de Canudos escancara isso. Por quê? Antônio Conselheiro, um monarquista, que lidera aquela população mais sofrida do sertão nordestino, se opondo ao exército, ao progresso. E como desemboca, né, esse conflito? É o seguinte, há uma pedida, há um pedido de uma carga de madeira, porque Antônio Conselheiro e os seus companheiros e companheiras ali vão construir uma nova igreja na cidade ali de Canudos. Eles pedem uma carga de madeira em uma cidade vizinha. Essa carga não é entregue, eles já haviam pagado metade da carga, se eu não me engano. E quando não vem a carga, eles decidem ir até a cidade e reivindicar aquela carga, né? A partir daí, então, inicia um conflito. Porém, o Antônio Conselheiro, ele também vem tomando um ar messiânico de líder religioso daquela população. Então, isso começa a incomodar as pessoas ao entorno ali e vai incomodar depois até o governo federal.
é mandada várias expedições para exterminar Canudos, né? Aqui em outubro de 96 é o início daquilo que seria a guerra. Em 97 tem uma segunda expedição contra Canudos. Aqueles que fazem a expedição também são derrotados. Aí, em março, ocorre a terceira expedição, que dessa vez é de caráter federal, e, pasmem, perdem novamente. Portanto, Canudos está se sobressaindo a todas essas expedições que vão para terminar, para massacrar Canudos. E a quarta expedição foi definitiva, com o uso de canhões e fortes armamentos. Eles utilizam um canhão para colocar em cima do morro da favela e atacar diretamente a igreja que estava sendo construída e todas as construções ali em volta. Tá? Então é um grande massacre com a população de Canudos, mas também demonstra para o exército que eles não tinham tanta força assim, tá? Porque a terceira expedição, que já é feita com incentivo federal e com agentes federais, são derrotados. O que eu quero mostrar principalmente é que Canudos demonstra essas temporalidades, tudo bem? Daqueles de um lado que é o exército, é o progresso, é a república, do outro lado, aqueles que vivem no sertão nordestino, há um líder messiânico, Antônio Conselheiro, que era um monarquista, um religioso, que passava sua palavra à frente, e essa dualidade desembocou em um conflito extremamente sangrento. Espero que tenha ficado um pouco claro aqui para vocês o que é esse conflito. Novamente, a gente não tem tempo para se aprofundar em tudo, mas eu vou falar de mais uma outra revolta aqui, que é a revolta da vacina. Tem um nome muito importante quando a gente pensa em revolta da vacina, que é Oswaldo Cruz, aquele higienista que estava tentando eliminar a varíola da população no Rio de Janeiro, a varíola que atacava, que era um problema para o Brasil já fazia alguns anos, né? E dentro dessa lógica de progresso, a ciência está aí no meio, a vacina é algo importante. Então, o governo induziu a população, obrigou a população a se vacinar, e isso gerou uma revolta, tá? As pessoas se negando a tomarem a vacina, desembocou em um conflito, mas é o seguinte, a questão central não é a vacina. A revolta da vacina, ela demonstra um conflito que é muito anterior e muito mais profundo, que é entre essas temporalidades que a gente está conversando. Nas décadas anteriores, já havia um processo de derrubar os cortiços. Quem leu o Cortiço do Aloysio de Azevedo tem uma ideia do que a gente está falando. Tá? Os cortiços eram moradias de gente mais pobre, que antecede, inclusive, a criação das favelas. Então, uma questão muito interessante nessa ligação entre Canudos, derrubada dos cortiços e o surgimento da favela, que é o seguinte: lá em Canudos havia um morro da favela. Lembra que eu disse onde o canhão foi colocado para atingir a igreja, atingir as construções? Muitos desses soldados que lutaram para reprimir Canudos, para dizimar a população de Canudos, eles voltaram para o Rio de Janeiro, voltaram para São Paulo, e havia uma promessa de que quem combatesse teria um pedaço de terra. Qual o pedaço de terra que eles vão ter aqui? Não é aquela promessa de terra que eles esperavam, mas há um morro atrás do cortiço Cabeça de Porco, onde eles vão se instalar, e ali eles vão dar o nome de Morro da Favela. E vão criar suas casinhas de madeira, as casas mais humildes, inclusive quando é derrubado o cortiço Cabeça de Porco, ele é devastado por uma atuação do prefeito Barata Ribeiro, essas pessoas se mudam para o Morro da Favela. E ali surge, então, a primeira favela do Brasil. Vejam como essas coisas estão totalmente ligadas. Esse projeto que é higienista, é de progresso, é de ordem, ele está na contramão de um Brasil que era agrário, de uma população que era excluída, né? A maioria das pessoas que moravam nos cortiços e depois vão para as favelas é a população preta, aqueles que
ganharam a sua liberdade, mas não ganharam condições de vida. Eu estou falando ganharam aqui, não querendo tirar toda a luta, não que eles não tenham conquistado também, né, essa vitória que foi a conquista da liberdade. Então, a revolta da vacina é muito importante, também aparece em recortes de jornais. É importante para a gente entender essas dualidades, né, essas assincronias que tem na Primeira República Brasileira. A revolta se dá no ano de 1904, tudo bem? Esses desmontes dos cortiços atingem o auge ali na década de 1890, tá? 1893, se eu não me engano, é a queda, é a derrubada do cortiço Cabeça de Porco, que é um dos maiores, se não o maior cortiço que a gente conheceu. Indico aqui para vocês a leitura do livro Cidade Febril, do Sidney Chalhoub. Ele vai falar bastante sobre o avanço científico no combate à varíola e bastante também de como essa ordem social, às vezes, é mais importante do que a disputa científica em si. Entende o que eu estou querendo dizer? Do tipo, a vacina não era o foco em si da resistência, da revolta. Ela foi uma forma, foi o estopim de algo que é muito mais profundo, de um branqueamento da população, de uma exclusão de parte da população, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Desculpem se eu tenho sido um pouco confuso, tá? Mas vocês podem comentar comigo que eu precisar melhorar. Saindo do âmbito, bom, já saímos do âmbito rural, né? Quando a gente falou de Canudos, quando a gente veio para a revolta da vacina, já estamos falando de uma revolta que é na cidade. Agora, passando ali já para 1917, a gente está fazendo um grande avanço temporal, justamente pelo tempo que eu falei aqui para vocês. Eu destaco as greves de 1917. Vamos retomar o que acontece em 1917 lá na Rússia. A gente está falando da consolidação da Revolução Russa. A Revolução Russa ela se dá em etapas, né? A gente pode considerar que ela se inicia lá em 1905, mas 1917 é o estopim, né? Quando os bolcheviques conseguem a tomada do poder. Inicia então a primeira revolução socialista. E é evidente que isso vai influenciar os países ao redor do mundo. Isso vai chegar no Brasil aos poucos. Em 1917, você já tem organizações sindicais muito fortes aqui no Brasil, que é, na verdade, de origem anarquista. Então, o que vai surgir é o anarcossindicalismo. Depois, ao passar dos anos, vai tomar um caráter socialista, os sindicatos, tudo bem? Mas então, 1917 são as primeiras grandes greves de reivindicação, de melhoria das condições de trabalho, de diminuição das horas de trabalho, do uso da mão de obra infantil, do uso de mulheres grávidas nas fábricas. E aí tem um trabalho maravilhoso a partir desse período, que inclusive a gente fez uma entrevista no canal Historiando com a professora Glaucia Fracaro, que estuda o período entre 1917 e 1937 no seu livro, que é a sua tese de doutorado, e eu recomendo vocês assistirem. Nesse livro, que é sobre trabalho e feminismo no Brasil, durante esse período, ela fala dessas reivindicações de melhorias nas condições de trabalho, principalmente das mulheres, tá? Que recebiam esmagadoramente menos do que os homens. Inclusive, as crianças homens, meninos e meninas recebiam mais próximo. Ao passar do tempo que eles iam crescendo, os homens passavam a receber muito mais e as mulheres menos, tá? Então, quando crianças era equiparado, porque o salário era muito baixo. Então, guardem, a partir de 1917, tem início as greves gerais aqui no Brasil, a criação de um sindicalismo. No ano de 1922 vai nascer o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, tá? Isso é importante também. A revolta dos 18 do Forte de Copacabana evidencia o movimento tenentista, um movimento que surge de dentro dos quartéis, portanto, de tenentes militares,
A revolta do 18 do Forte é uma passeata que começa com mais gente, mas restam só 18 pessoas. São 17 militares e um civil. Eles marcham nas ruas de Copacabana contra as oligarquias, contra a forma de se fazer política. São massacrados, tá? Uma boa parte deles são mortos, mas evidencia essa pulsão que está acontecendo no Brasil nesse período. Também tem a Marcha da Coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes, um dos líderes ali do tenentismo, vai fazer a sua marcha pelo Brasil inteiro. Essa é a rota que eles fizeram, tudo bem? De onde partiram. Tentaram atravessar uma grande parte do Brasil, justamente criticando também a forma de se fazer política, tentando angariar pessoas para o movimento tenentista, para esse movimento contra as oligarquias. E aí, quando a gente chega no final do período, Washington Luiz, se eu voltar para vocês aqui, ó, no nosso quadrinho, Washington Luiz é o penúltimo presidente, mas é o último que realmente assumiu, tá? Do Partido Republicano Paulista. Acontece o seguinte: ele coloca em prática o Convênio de Taubaté e passa a queimar o café. Lembra, a gente conhece a crise de 1929, que estoura na Europa, vai influenciar diretamente o Brasil. O Brasil passa, então, a queimar café. Por quê? Se eu diminuo a oferta, vamos retomar, né? Voltando um pouquinho antes. Como se dá a organização dos preços, né? Se eu tenho muita gente querendo determinado produto, o preço daquele produto tende a subir, né? Só que tende a ser escasso também esse produto. Agora, se eu tenho muito desse produto no mercado, por mais que eu tenha muita gente comprando, eu tenho muito produto para vender. Então, o preço disso aqui cai, entendeu? Quanto mais eu tenho no mercado, mais baixo tende a ser o preço. O Estado estava comprando o café dos produtores. Eles tinham muito café e não tinham quem consumir, entendeu? Então, eles precisam queimar um pouco desse café, tirar o café de mercado, para eu conseguir regular esse preço para as pessoas consumirem e eu conseguir balancear aí o meu comércio, tá? Então, essa é a importância do Convênio de Taubaté que a gente falou, que é criado lá em 1906 e é colocado em prática em 29 pelo Washington Luiz. Porém, São Paulo indica outro paulista para o cargo, que é Júlio Prestes. Não confundam Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes, do movimento tenentista, que depois vai se tornar um líder comunista no Brasil na era Vargas. Eu deixei até em negrito aqui. É Júlio Prestes que São Paulo indica. Minas Gerais se une ao Rio Grande do Sul, em torno de uma figura que já vem se popularizando, que é o Getúlio Vargas, e cria uma aliança liberal. Eles perdem a eleição, quem vence é Júlio Prestes, mas a Aliança Liberal articula. Só um momento. Anticlímax, né? A gente estava falando justamente do período em que a Aliança Liberal perde a eleição, é eleito Júlio Prestes, mas Getúlio Vargas, com apoio de Minas Gerais, o seu estado, Rio Grande do Sul, dá um golpe de estado e assume o poder. Então, esse período que a gente vai conhecer como Era Vargas, que de 30 a 37 vai ter um caráter democrático, a partir de 37 se transforma em uma ditadura, aquilo que vai ser chamado de Estado Novo, vai perdurar até 1945. Então, esses 15 anos que nós vamos estudar na próxima aula é a Era Vargas. Eu espero que tenha ficado claro o que eu tentei passar para vocês. Vocês me desculpem se não tiver ficado. Podem me procurar para tirar as dúvidas, né?
mas é um período conturbado da história do Brasil, como a gente começou a aula conversando, mas eu imagino que está detalhado os principais pontos aqui para vocês. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês conseguem entrar em contato comigo. Obrigado a todos e todas por terem chegado até aqui e até uma próxima.